Dependência emocional. Como se libertar disso? Quais são as raízes por detrás da dependência e quais são os sintomas? É isso que você vai aprender nesta aula. Eu me chamo Victor Freire e sou um terapeuta especializado em desbloqueio emocional e cura interior. Então vamos lá. A primeira coisa que temos a falar sobre a dependência emocional são os sintomas. E quais são esses sintomas? É quando uma pessoa se abstém de si mesma para agradar o próximo dentro de um relacionamento. Esse relacionamento pode ser uma relação amorosa, pode ser uma amizade, pode ser uma sociedade, pode ser uma relação entre patrão e funcionário. Por exemplo, no meu caso, muitas das vezes eu me abstive de mim mesmo para poder agradar pessoas que estavam acima de mim profissionalmente, e eu passei por cima dos meus limites, passei por cima das minhas prioridades para que eu pudesse agradar essa pessoa, para que eu não pudesse ser rejeitado por ela. Então, esse é o sintoma da dependência emocional. É quando a gente decide fazer mais pela pessoa que estamos nos relacionando do que por nós mesmos. Quando pensamos mais por ela do que por nós mesmos. Você já viu uma pessoa que está dentro de um relacionamento amoroso, um namoro, e essa pessoa passa por um relacionamento abusivo, onde ela é maltratada, onde ela é desrespeitada, pode ser até agredida verbalmente e até agredida fisicamente. E essa pessoa não consegue desatar esse relacionamento por conta da dependência emocional que ela possui. Ela prefere passar por essas situações do que romper a relação, porque ela acredita que se ela romper essa relação com essa pessoa, ela vai ficar sozinha. E puxando um gatilho para isso, a gente entende que a dependência emocional, hoje, através dos estudos de psicanálise, de psicoterapia, a neurociência, ela nos indica que a maioria dos nossos padrões de comportamento é devido ao nosso passado. Geralmente entre os 0 até os 7 anos de idade, onde tudo que entra na nossa cabeça é como uma verdade absoluta, pois ainda não temos uma formação do que é certo e do que é errado. Então, algumas coisas que a gente viu na relação dos nossos pais entrou na nossa mente como uma verdade absoluta. E esse também é o meu caso. Minha mãe, por exemplo, ela saiu de casa e eu me senti abandonado. Eu me senti abandonado pela minha mãe e aquele sentimento de abandono gerou em mim um padrão de comportamento onde a maioria dos relacionamentos que eu tive, eu me tornei um dependente emocional dessa pessoa, porque eu acreditava que se eu não fizesse mais por ela do que por mim mesmo, eu seria rejeitado, eu seria abandonado novamente e eu ficaria sozinho no mundo. Isso se aprofundou na minha vida depois que meu pai faleceu, que eu me senti uma pessoa abandonada por Deus e abandonada pelo mundo. E aí eu entrei em relações tóxicas que me fizeram me tornar dependente dessas pessoas que abusaram da minha boa fé, que abusaram da minha boa vontade. Isso me prejudicou muito. Isso me prejudicou bastante. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque quantas pessoas que não estão hoje passando por dependências emocionais, por conta de relações que aconteceram no passado, talvez foi abandonado pela mãe, talvez foi abandonado pelo pai, talvez a família faleceu e ocorreu algum tipo de abandono na vida dessa pessoa que gerou esse padrão de comportamento nela e hoje ela se torna uma pessoa dependente dentro das relações que ela possui. E isso acaba sendo um atraso de vida, porque a gente prefere fazer pela outra pessoa o que a gente poderia fazer por nós mesmos. A palavra de Deus nos diz, ame o próximo como a ti mesmo. E cadê o a ti mesmo? Quando eu entendi isso, a minha vida deu uma virada de chave. Porque a gente precisa se amar primeiro. Não é questão de ser egoísta. É questão da gente se amar primeiro para depois a gente amar o próximo. E a palavra de Deus nos ensina exatamente isso. Ame o próximo como a ti mesmo. Então, se ame primeiro antes de amar o próximo. Porque a partir do momento que você começa a se amar primeiro, as suas relações vai ser umas relações mais respeituosas, vai ser relações de crescimento, vai ser relações que vai te avançar, que vai avançar as pessoas que estão do seu lado, vai ser relações de crescimento e não relações
onde você vai ser diminuído, vai ser agredido, vai ser abusado, vai ser explorado. Quantas vezes eu não fui explorado por pessoas que estavam acima de mim e me pediam para me fazer as coisas e eu ia lá e fazia, entende? E eu poderia estar, por exemplo, fazendo outras coisas para mim que iriam influenciar o meu futuro, coisas boas que iriam influenciar o meu futuro, e eu deixei de fazer por mim mesmo e fiz por outras pessoas. Então, assim, é muito importante a gente rever os nossos relacionamentos, porque a gente precisa se posicionar. E a partir do momento que a pessoa não quer mais se relacionar contigo por conta do seu posicionamento, por conta que você botou um limite dentro das ações dela, pode ter certeza que essa relação não é para você. Porque todo ser humano merece ser respeitado. Todo ser humano é único. Todo ser humano merece coisas boas, merece ser tratado bem. Todos os seres humanos merecem ter o respeito devido. Então você precisa ter esse respeito. Você precisa ter relações que vai te impulsionar para frente, e não relações que vão te atrasar, relações que vai te afirmar palavras negativas na sua vida. Então a gente precisa de relações boas na nossa vida. A gente precisa de pessoas que vai nos alavancar e não pessoas que vai nos puxar para baixo. E isso é uma coisa tão louca que inconscientemente a gente não consegue perceber. Agora, a partir do momento que a gente entra em uma jornada de autoconhecimento, a gente começa a entender o porquê de acionar gatilhos na nossa mente que nos fazem ter picos de estresse, que nos fazem ter sentimentos ruins, e aí a gente entende o que está acontecendo. Então, assim, muitas coisas no nosso presente está relacionada com o nosso passado, está relacionada com o que a gente sofreu no passado, com as feridas emocionais que a gente possui. Então a dependência ela é uma das 5 feridas principais que o ser humano possui. E agora chegou na parte mais importante desse vídeo: como se libertar da dependência emocional. O primeiro passo é você entrar em uma jornada de autoconhecimento e entender a complexidade da mente humana. O segundo passo é você encontrar o autor e o episódio onde você foi abandonado ou se sentiu abandonado, para que gerasse essa ferida emocional e moldando o seu padrão de pensamento, consequentemente os seus sentimentos e consequentemente o seu padrão de comportamento. E a terceira etapa é você aplicar uma técnica terapêutica de resignificar ou de desbloqueio emocional para que você possa resignificar o seu passado e no presente passar a viver de uma forma diferente. Eu superei isso assim. Primeiro eu entrei numa jornada de autoconhecimento, depois eu entendi o que eu estava passando, eu entendi o que era dependência emocional, então eu identifiquei aonde foram os episódios e os autores da minha vida onde eu fui abandonado. Então eu entendi que eu fui abandonado pela minha mãe, no episódio quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, e depois eu me senti abandonado quando meu pai faleceu, quando eu tinha 23 anos, e isso me gerou o sentimento de abandono. Então eu consegui identificar esses episódios, e dentro desses episódios, junto com os autores, eu apliquei uma técnica terapêutica para que eu pudesse resignificar todo aquele passado e trazer para o presente uma nova perspectiva de vida, uma nova perspectiva de enxergar o mundo, para que eu pudesse então seguir em frente com os meus relacionamentos, com as pessoas que andam do meu lado, com as pessoas que vão me guiar, com as pessoas que vão me impulsionar para o meu futuro. E hoje eu entendi que eu sou uma pessoa que mereço respeito, sou uma pessoa que preciso colocar limites dentro dos meus relacionamentos e sou uma pessoa também que impulsiona outras pessoas a seguir em frente, que impulsiona outras pessoas a se amarem. Eu entendi quem eu sou. E a jornada do autoconhecimento faz isso, a jornada terapêutica faz isso. Todo ser humano precisa passar por um tempo de meditação guiada, um tempo de terapia com um terapeuta profissional para que ele possa entender o seu passado, entender os seus padrões de comportamentos que foram gerados através das feridas do passado e como se libertar delas. Porque não tem como a gente lutar contra gigantes que a gente não conhece. Então o primeiro passo é você entender mais sobre si mesmo, entender a tua história. Entender a tua história de uma forma que vai te impulsionar e não de uma forma que vai retroceder na sua vida. Quantas pessoas hoje não estão presas em comportamentos
em sentimentos, em pensamentos de coisas que aconteceram no passado. Inclusive, tem pessoas que sofrem tanto que acaba se tornando uma doença que se chama depressão. A depressão é o sofrimento do que aconteceu no passado. E esse passado é como é que se estivesse ainda vivo na cabeça da pessoa e ela acaba sofrendo por conta do que aconteceu. Então é muito importante passar por sessões terapêuticas onde essa pessoa vai conseguir resignificar esse passado e ter uma nova perspectiva de visão sobre os acontecimentos. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E a partir do momento que a gente não consegue ter essa perspectiva, tudo que acontece conosco, nós levamos para o lado negativo, nós enxergamos com o lado negativo, e a palavra de Deus já nos fala: aquele que tem os olhos bons, o seu corpo será de luz, mas aquele que tem os olhos maus, o seu corpo será de trevas. E se o que há em você é trevas, quão profundo é essas trevas? E é isso que gera esse sentimento de depressão, de ansiedade e de desconexão com o Criador. Então, se você gostou desse conteúdo, curte, deixa o teu like, comenta e compartilha para poder me incentivar a criar mais conteúdos como este e ajudar mais pessoas. E se você precisa de uma sessão terapêutica ou se você conhece pessoas que precisam de uma sessão terapêutica, me manda uma mensagem e vamos trabalhar para resolver todos os problemas que tem no seu interior. Que Deus os abençoe e até a próxima.